Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre as expectativas de Flamengo e Estudiantes. Primeiro jogo das quartas de final da Libertadores entre o Flamengo e o Estudiantes, jogo no Maracanã. O que seria considerado um bom resultado para o Flamengo? Nossas escalações e palpites. Bem-vinda, Mariana. Qual é a sua expectativa para Flamengo e Estudiantes? A minha expectativa é que seja um confronto muito equilibrado. Nesta primeira partida, o Flamengo atuando em casa, acredito eu que o Flamengo vai ter que fazer um bom jogo. O Flamengo vai ter que ser coletivamente uma equipe muito forte para superar a equipe do Estudiantes, que deve vir bem fechada, que deve dar a bola para a equipe do Flamengo, mas que em alguns momentos com certeza vai sair para jogar. O Flamengo vai ter que buscar o resultado durante os 90 minutos, até porque o primeiro jogo é no Maracanã, então o Flamengo precisa buscar um resultado que seja positivo para ele conseguir levar uma vantagem para o segundo jogo, mas eu considero um confronto bem difícil para o Flamengo, principalmente o primeiro jogo sendo no Maracanã. Se o primeiro jogo fosse na Argentina, eu acho que o Flamengo teria um plano de jogo um pouco diferente do que ele terá no jogo do Maracanã. No jogo do Maracanã, o Flamengo vai ter que propor o jogo o máximo que ele puder e vai ter que criar oportunidades, mesmo o Flamengo com alguns problemas provavelmente para esse duelo contra a equipe do Estudiantes, mas eu considero um jogo bem difícil e acredito que vai ser um duelo de quartas de finais bem equilibrado entre Flamengo e Estudiantes. É isso, eu tenho a expectativa de um confronto bem equilibrado, de um jogo bem difícil para o Flamengo. Eu vejo que a partida tende muito a ser o Flamengo ter a posse da bola no campo de ataque e o Estudiante ficar com suas linhas de marcação mais baixas no campo, mais no campo de defesa. E aí o Flamengo teria muito a posse da bola, o Estudiante tentaria jogar no contra-ataque, em transição ofensiva rápida, e o Flamengo obviamente teria que tomar muito cuidado defensivamente para não sofrer gols nesse tipo de jogadas e até mesmo em lances de bola parada. Porém, eu vejo esse primeiro jogo, eu vejo o Flamengo tendo muito controle da partida, sendo o time que vai criar as principais oportunidades do jogo, visto que o Flamengo tende a ser o time que vai ficar por mais tempo tendo a posse da bola. Mas assim, é um jogo que um gol no começo pode modificar um pouco o rumo da partida, da mesma forma que se o Flamengo não conseguir abrir o placar logo, o jogo também pode ter uma cara diferente com o passar do tempo, o time pode ficar mais nervoso. O Flamengo, obviamente, por jogar em casa, o Flamengo precisa fazer o resultado, precisa vencer para ter pelo menos uma vantagem mínima para o jogo da Argentina e quem sabe conseguir a classificação. Então assim, é muito importante para o Flamengo conquistar a vitória nesse primeiro jogo. O que seria considerado um bom resultado para o Flamengo? Claro que se você for olhar, tudo vai depender primeiro do que será os 90 minutos, como será o desempenho do Flamengo. Se o Flamengo, por exemplo, criar muitas oportunidades e acabar desperdiçando e, por exemplo, vencer apenas por um gol de diferença, a gente com certeza vai lamentar o resultado final. Por outro lado, se for um jogo complicado, com o Flamengo tendo muitas dificuldades para praticar o seu futebol, vencer por um gol de diferença, aí a gente pode considerar um bom resultado. Mas acredito eu que é mais ou menos assim, olhando apenas para o resultado. Se o Flamengo, por exemplo, vencer a partida, mesmo que seja por um gol de diferença, eu considero um bom resultado, porque você terá uma vantagem de 2 resultados no jogo de volta, que é, por exemplo, um empate ou até mesmo a sua vitória. Então, de 3 resultados, você teria 2. Então, eu considero que mesmo que seja, por exemplo, uma vitória por um gol de diferença, eu considero um bom resultado. A partir de, por exemplo, 2 ou 3 gols de diferença, aí eu já considero um resultado ótimo para espetacular. De novo, tudo depende do desempenho do Flamengo ao longo dos 90 minutos. Mas se a gente pensar só no resultado final, acredito eu que o Flamengo vencendo o jogo em casa, já podemos considerar um bom resultado para a equipe do Flamengo nas quartas de finais da Libertadores. Se você olhar antes de iniciar a partida, eu acho que qualquer vitória do Flamengo já é um bom resultado, visto que o Flamengo entraria na segunda partida classificado. Quando iniciasse o jogo no 0-0, o Flamengo estaria classificado. 2 resultados classificariam o Flamengo. Uma vitória do Flamengo na Argentina ou um empate do Flamengo na Argentina faria o Flamengo se classificar. Então sim, eu considero um bom resultado para o Flamengo ganhar, mesmo que seja um 1-0, um 2-1, um 3-2. Acho sim que o importante nessa primeira partida é o Flamengo conquistar a vitória. É óbvio que se o Flamengo vencer por mais de um gol de diferença,
é muito bom. Sai de um bom resultado para ótimo, seria excelente. Mas a gente sabe que vai ser um confronto difícil, é um confronto complicado, que os detalhes podem fazer a diferença. Então, assim, é muito importante para o Flamengo vencer o primeiro jogo no Maracanã. Se for por mais de um gol, ótimo. Mas se não for, acho que o gol de diferença já é um bom resultado para o Flamengo nessa primeira partida. Nossas escalações. Minha escalação é Rossi no gol, na lateral direita Varela, na lateral esquerda Matias Vina, na dupla de zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, na dupla de volante Saul e De La Cruz, na ponta direita Gonzalo Plata, na ponta esquerda Samuel Lino, como camisa 10 de Arrascaeta e como centroavante Pedro. Por que eu não coloquei Alexandro e Jorginho no meu time titular? Porque eu acho que ambos jogadores não devem ser titulares. E ainda tenho dúvida se ambos vão ser relacionados para esse confronto contra a equipe do Estudiantes. Ambos ainda estão se recuperando e não puderam, por exemplo, jogar nenhum minuto contra a equipe do Juventude. Então acredito eu que se eles forem para o jogo, vão ficar no banco de reservas. Mas eu tenho dúvidas se ambos vão para o banco de reservas, principalmente o Jorginho. O Jorginho eu tenho mais dúvida ainda, eu acho que o Jorginho sequer vai estar no banco de reservas. Então, no meio de campo, para o Flamengo atuar em casa, para o Flamengo precisar fazer gols, eu começaria com De La Cruz e Saul. Acho que é uma boa dupla que podem sim se complementar para essa partida, que na minha opinião é uma partida especial. O Flamengo vai precisar atacar, ter o controle de jogo, então eu considero dois bons jogadores para este setor. Na defesa, se o Varela retornar, eu começo com o Varela. Eu acho que o Varela está mais habituado com o sistema defensivo do Flamengo, está mais acostumado, então eu começaria com ele. E na lateral esquerda eu optaria pelo Matias Vina, exatamente porque eu considero o Matias Vina um jogador que se encaixa melhor no estilo de jogo do Felipe Luiz do que o Ayrton Lucas. Por mais que o Felipe Luiz goste, ao que parece, mais do Ayrton, eu gosto mais do Matias Vina. Acho que ele se encaixa melhor para o estilo de jogo que o Felipe Luiz gosta de fazer na saída de 3, sendo que um desses da saída de 3 é o lateral esquerdo. Minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita Varela, se o Varela não puder jogar, Emerson Royal, a dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda Alexandro, se o Alexandro não puder jogar, Matias Vina, a dupla de volante Jorginho, se o Jorginho não puder jogar, De La Cruz e Saul. De camisa 10, de Arrascaeta, de ponta direita, Gonzalo Plata, de ponta esquerda, Samuel Lino e de centroavante, Pedro. Bom, eu começaria com o Varela de titular, visto que o Varela já está mais adaptado ao estilo de jogo do Flamengo do Felipe Luiz. Então, se ele estiver bem, começaria com ele. Na lateral esquerda, começaria com o Matias Vina, visto que o Flamengo do Felipe Luiz está fazendo uma saída 3+2. E na minha opinião, o Vina é um lateral construtor melhor do que o Ayrton Lucas. Então, eu começaria na lateral esquerda com o Matias Vina, caso o Alexandro não possa iniciar a partida de titular. Bom, no meio de campo, se o Jorginho não puder jogar, De La Cruz. Acho que o De La Cruz e Saul fizeram um bom jogo juntos contra o Grêmio. E é um jogo em que o Flamengo vai precisar ter muita criatividade no meio de campo. E eu acho que, olhando hoje para o elenco do Flamengo, se o Flamengo não tiver Jorginho, acho que De La Cruz e Saul hoje são os volantes do Flamengo que mais tem qualidade para criar chances, ajudar o De Arrascaeta a criar oportunidades para o time do Flamengo. Eu acho que com o meio de campo do Flamengo muito criativo, De La Cruz, Saul e De Arrascaeta. Na ponta direita, começaria com o Gonzalo Plata. Gonzalo Plata tem jogado muito bem e o Gonzalo Plata, além de estar jogando bem, o Gonzalo Plata é um jogador muito importante na marcação, pressão do Flamengo, marcar o adversário no campo de ataque. Ele é um jogador que recupera muitas vezes a posse da bola no campo de ataque e tem jogado muito bem. Então, assim, Gonzalo Plata titular da ponta direita. De centroavante, Pedro, visto que o Flamengo joga no Maracanã, um jogo em que o Flamengo deve ter bem mais a posse da bola, deve ter o controle do jogo, e esses são tipos de jogo que, na minha visão, são jogos para o Pedro jogar, um jogo em que o adversário pode ter vários jogadores dentro da área, e é importante, na minha opinião, ter um centroavante para disputar duelos aéreos e até mesmo para marcar gols de cabeça. Então eu começaria com o Pedro. Palpite. Bom, o meu palpite é Flamengo 2-0. Acho que sim, será um jogo difícil,
mas eu tenho a expectativa que o Flamengo possa fazer um bom jogo e possa conquistar um ótimo resultado. Bom, o meu palpite é Flamengo 1-0 no Estudiantes, jogo no Maracanã. Esse é meu palpite, 1-0 para o Flamengo. É isso, gente. Até a próxima.